Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo nós vamos falar sobre a taxa Selic, para onde a taxa Selic vai. E no final desse vídeo eu vou fazer uma pergunta, então é muito importante que você assista esse vídeo até o final e responda, porque é uma pergunta legítima. É uma pergunta que não é pegadinha. Eu realmente quero saber a sua opinião sobre aquilo que eu vou expor aqui ao longo desse vídeo, porque eu tô em modo total investidor cético. Eu, como investidor cético, eu tenho pouquíssimas convicções, se é que eu tenho alguma convicção sobre alguma coisa. Mas neste momento e sobre o tema deste vídeo, as minhas convicções, elas são particularmente frágeis ou inexistentes. E eu preciso da sua ajuda para tentar entender um pouco melhor o cenário. Bom, então é isso. Já se prepara para ver o vídeo até o final e responde aí o que você acha nos comentários. A gente se vê em instantes logo depois da vinheta. Então, dando o devido contexto, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 7 de agosto. Na semana passada, nós tivemos o primeiro corte da Selic em muito tempo, né? Então a Selic foi de 13,75 para 13,25, tivemos um corte de meio ponto percentual que supostamente inicia um ciclo de queda da taxa. Então nós tivemos um ciclo de alta bastante acentuado e agora iniciando um ciclo de queda. E um assunto que tem aparecido bastante aí em alguns portais de mídia, a gente vê aí alguns analistas falando e investidores individuais começam a ouvir bastante essa palavra, né? A palavra terminal. Então se fala agora bastante em Selic terminal ou taxa terminal. Então vamos começar esse vídeo aqui fazendo uma definição sobre o que é essa tal da Selic terminal. Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: a taxa de juros, ela não deveria, obviamente eu estou falando nesse momento da taxa de juros de referência de um país, que é o caso da Selic no Brasil. Ela não deveria ser volátil, ela não deveria ficar subindo, caindo, subindo, caindo. Isso, quando acontece, é uma anomalia, e se acontece, se ela segue esse padrão meio senoidal, assim, que sobe, desce, seria a coisa mais fácil do mundo operar essa taxa. Todo mundo aqui ia ficar multimilionário aqui, fazendo aquele trade de renda fixa, né? Comprando títulos pré-fixados quando a taxa vai começar a cair, depois vende, né? Fazendo aquele ciclo todo. As coisas não são bem desse jeito. Em circunstâncias normais, a taxa de referência de um país ela tende a ficar estável por muito tempo, com pequeníssimas variações. Tudo bem, o Brasil é aquela coisa que a gente sabe, né? É meio que a jabuticaba do mundo das finanças, e aqui a taxa tem oscilado muito nos últimos anos. Então, dando um pouquinho de contexto. Quando a gente estava ali no segundo mandato do Lula, né, a taxa estava bastante alta, aí veio a nova presidente, Dilma Rousseff, que forçou bastante a queda da taxa Selic. Então nós chegamos ali em 2013, na então mínima da taxa Selic, que foi 7,25% ao ano. Aquela taxa não era muito natural, foi meio forçada mesmo, tanto que ela levou a uma aceleração inflacionária e fez com que o Banco Central subisse a taxa de juros reativamente, teve que subir muito, ela chegou ali a quase 15%, mais de 14% em um período relativamente curto, e dali a taxa começou a cair de novo. Nesse período que ela começou a cair, né, então houve aí um grande esforço de colocar as contas do Brasil em ordem, eu já tinha algumas ideias naquela época, né, porque de vez em quando, eu como investidor cético, eu evito ficar fazendo muita adivinhação do futuro, mas às vezes eu me meto a fazer algumas adivinhações aí, né, colocar os meus dotes premonitórios aí para funcionar. E quem já me acompanha há algum tempo, e acompanhava, por exemplo, minhas lives, minhas falas antes da pandemia, deve lembrar que eu falava muito que a taxa de juros brasileira deveria se acomodar em alguma coisa ali ao redor de 5, 6%.
Isso era, na minha visão, a taxa terminal brasileira naquelas circunstâncias. E a minha análise para isso era uma análise muito simples, eu diria até tosca. Eu simplesmente pegava os dados do Banco Mundial, via as taxas de juros de outras economias emergentes como o Brasil, e eu via, por exemplo, países da América Latina que tinham uma taxa de juros assim menor e países com uma condução econômica assim um pouco menos caótica que o Brasil naquela época, né? Caso, por exemplo, de Chile, Colômbia, Peru, México, e todos esses países tinham taxa mais ou menos aí nessa faixa de 5%, com uma pequena variação. Então, né, eu pensava ali por analogia, falando, olha, o Brasil é uma economia latino-americana, emergente, quer dizer, se a gente sair dessa bagunça aqui, a tendência nossa vai ser uma taxa mais ou menos nessa faixa, né? E de fato aconteceu, nós chegamos nessa taxa, a gente só não contava com uma pandemia no meio do caminho que iria levar a autoridade monetária, no caso o Banco Central, também forçado pelo governo, a baixar as taxas ainda mais artificialmente, quer dizer, de novo o Banco Central sendo reativo, com medo de uma desaceleração da economia. Aqui a Selic foi a 2%, né, uma coisa bem comum. E outros países do mundo fizeram a mesma coisa, baixaram reativamente as taxas de juros por temor de que a economia desacelerasse na pandemia. Não adiantou nada, né? A economia desacelerou de todo jeito e essa queda brutal de taxa de juros ao redor do mundo levou a uma grande espiral inflacionária mundial. E o resultado disso foi, de novo, autoridades monetárias, né, tendo que reativamente subir taxa tudo outra vez. Então, assim, eu falei há poucos instantes que em circunstâncias normais a taxa de juros não deveria ser volátil. As taxas de juros das economias desenvolvidas, num período pré-pandemia, ficavam anos e anos e anos no mesmo nível. Não dava para operar aquilo. Só que definitivamente nós não estamos vivendo em circunstâncias normais, nós estamos vivendo num mundo completamente maluco, né? A pandemia enlouqueceu o mundo, enlouqueceu as pessoas e enlouqueceu a economia. Então, muitas coisas estranhas estão acontecendo. E voltando um pouco então ao conceito da taxa terminal, é bastante interessante a gente falar da taxa terminal usando como exemplo o Fed, o Federal Reserve, que é o análogo americano ao nosso Banco Central, que lá se fala bastante em taxa terminal. E isso pelo seguinte, o Fed ele tem aquilo que se chama de duplo mandato. Então ele tem duas missões, ele tem dois objetivos. A primeira missão é controlar a inflação e a segunda é manter o desemprego baixo. E o Fed ele vai então ajustando a taxa de juros, ocasionalmente ele tem ciclos, então ciclos de alta, ciclos de queda, e faz isso gradualmente, né? Quer dizer, para não surtar a economia de vez, então raramente um banco central vai fazer um aumento ou um corte de taxa de juros muito abrupto, muito intenso, né? Costuma fazer isso de forma gradual. E a tal taxa terminal é a taxa esperada de chegada, é a taxa de finalização desse ciclo, mas uma forma mais elaborada de a gente definir a taxa terminal é a gente dizendo que é a taxa que minimiza a inflação e o desemprego. Então seria a taxa ótima onde você reduz a pressão inflacionária, mas ao mesmo tempo você não sufoca a economia ao ponto de causar desemprego. Então tem aí um pouco de chute, um pouco de sensibilidade, um pouco de estudo para tentar se descobrir qual é essa taxa terminal e às vezes você chega na taxa terminal e descobre que ela não fez isso que ela se propôs a fazer, que é minimizar as duas coisas, quer dizer, ser o nível ótimo, né, o nível que otimiza inflação e desemprego. Mas então essa é a taxa terminal, é a taxa que reduz o desemprego, reduz a inflação dentro das possibilidades, que equilibra mais ou menos as duas coisas. Aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro não tem esse duplo mandato super explícito. Tem, né? As funções básicas, né? Quer dizer, controlar a inflação, não deixar a economia morrer junto no meio do processo. Mas não tem essa coisa assim explícita, essa missão. Mas de qualquer forma, nós também temos aí taxa terminal, tá?
E nesses últimos dias, né, de toda essa especulação aí por conta da queda, né, do corte da taxa Selic, tá? Então nós temos aí muitos analistas, muitas pessoas falando em taxa terminal brasileira. E eu não vou aqui explorar tudo o que está se falando na mídia econômica, mas eu já te adianto o seguinte: se você entrar agora em qualquer portal de mídia aí, econômica, qualquer portal de finanças que esteja falando sobre taxa de juros e que esteja falando sobre taxa terminal, você vai ver que 9 em 10 analistas, economistas, né, analistas de instituições financeiras, de banco, de assets e por aí vai, está falando em uma taxa terminal aí na faixa dos 8 a 9%. Ou seja, a aposta dessas pessoas é que, desses agentes econômicos, né, quer dizer, então a gente presume que são pessoas qualificadas, não é qualquer um, né, é de que a nossa taxa ela vai entrar num ciclo de queda que vai levar ela até essa redução na faixa de 8, 9%. E aí que as coisas começam a ficar um pouquinho curiosas aqui, né? Aqui que a gente começa a ficar um pouco confuso. Hoje, por exemplo, não dá para usar taxas de juros de outras economias emergentes como referência porque o mundo todo endoidou. Então, se a gente pegar esses mesmos países da América Latina que eu mencionei anteriormente, a gente vai ver que eles estão com taxas muito altas, então não dá mais para ter como referência. O Chile, nesse momento, está com 10,25% ao ano. Peru, mais baixinho ali, 7,75%. Colômbia, 13,25%, né? Tá igual a taxa do Brasil agora. México, 11,25%. Então, da onde vieram esses 9%, 8%? Bom, os analistas economistas devem ter feito ali uma série de estudos para chegar à conclusão de que esse seria o nível, então, que minimizaria a inflação e minimizaria o desemprego. Seria a taxa ótima para equilibrar essas duas coisas. Ok, então a gente já sabe que os agentes econômicos têm falado isso aí na mídia especializada. Bom, vamos dar uma olhada na curva de juros brasileira, a estrutura a termo da taxa de juros, para ver o que ela nos diz. Tá? Então aqui temos na tela a curva de juros brasileira, que isso aqui vem da Ambima, né? Ela é construída com base nos títulos públicos pré-fixados, então a gente pode dizer que ela é a curva de juros, entre aspas, oficial do Brasil. E se a gente observar o movimento dessa curva, ela está caindo, ela está invertida no curto prazo, descendente, então num prazo aí de aproximadamente 2 a 3 anos, e depois ela faz um fundo e sobe. Então ela sobe, é uma subida suave, mas ela começa a se normalizar, lembrando que num contexto de curva de juros, curva normal é a curva ascendente com a barriguinha para cima, né? Uma curva semi-logarítmica, né? Não é a curva normal de estatística, aquela curva de cima. Então, a curva de juros normal é a curva para cima. Então, a gente vê que aqui ela cai, faz um fundo e sobe. E esse fundo, aqui ao redor de 2, 3 anos, mais ou menos, ele está ali na faixa dos 10%. Então, 10% é onde ele está fazendo essa virada. E aí, se a gente for ver algumas outras informações aqui, né, a gente pode ver o relatório Focus que inclusive foi divulgado neste dia, nessa segunda-feira, onde eu estou fazendo essa gravação. E mostra, por exemplo, né, o relatório Focus, taxa Selic de final de ano, que 2025, 2026, então em períodos que coincidem mais ou menos com aquele fundo da taxa da curva de juros, os agentes econômicos estão aqui estimando uma taxa de 8,5%. Então está consistente com aquilo que os economistas e analistas andam falando na mídia e está razoavelmente consistente com a curva de juros. A curva de juros está um pouquinho mais alta, né? Está aí mais na faixa de 10%, mas a gente pode dizer que está mais ou menos por ali. Nós temos aí várias fontes de informação apontando para o mesmo lado, apontando que isso provavelmente é de fato a taxa terminal. Lembrando que o relatório Focus, ele não é um relatório do Banco Central, né, de informações do Banco Central. Ele é publicado pelo Banco Central, mas com base em opiniões de agentes econômicos. Inclusive, muitos desses agentes econômicos estão sendo ouvidos pela mídia. Então, nenhuma surpresa aqui
que os números divulgados pelo Banco Central estejam consistentes. Então, ok, a gente sabe neste momento que as apostas do mercado é que a taxa terminal brasileira está nesse intervalo de 8%, talvez até uns 10% aí para a gente incluir a curva de juros, mas 8,9%. E o que essa suposta taxa de 9% significa em termos práticos para nós investidores comuns, investidores individuais? Bom, vamos agora falar um pouco sobre o mundo encantado da renda variável, da Bolsa de Valores. A taxa de juros, ela define o custo de oportunidade de se investir na Bolsa de Valores. Eu já falei aqui em vários vídeos aqui no canal que quem manda no mercado é a taxa de juros, porque em circunstâncias normais, né, com uma taxa de juros alta, nenhuma pessoa minimamente normal da cabeça vai querer ir para o mercado de renda variável, a não ser que seja para fazer operações especulativas, porque o custo de oportunidade é alto demais. Você está abrindo mão de uma taxa alta, com baixíssimo risco, com risco virtualmente zero, se for o caso, por exemplo, de títulos públicos, para se aventurar no sobe e desce da Bolsa. Ok, então temos aí um aceno de uma taxa de 9%, e vemos aí algumas pessoas aí todas já animadas, assanhadas para irem para a Bolsa, já falando porque a Bolsa está barata, porque a Bolsa isso, porque as oportunidades, e de fato está barata, a Bolsa brasileira ela continua barata apesar de tudo, mas é aqui que começam as minhas dúvidas, é aqui que começa a minha angústia, porque no meu entendimento, uma taxa terminal de 9% ainda é uma taxa de juros muito alta, ainda representa um custo de oportunidade grande demais para as ações, para a Bolsa de Valores. Então vamos ver, vamos continuar vendo aqui algumas informações. Vamos ver, por exemplo, a evolução do índice Bovespa. Então aqui na tela tem um gráfico, esse gráfico é anual. Então a gente vê que nesses últimos anos, últimas décadas, né, o índice Bovespa ele vem aí fazendo uma tendência de alta bem interessante, né, uma tendência de longo prazo de alta. Eu peguei os últimos 25 anos do Ibovespa para a gente ver quanto que foi o retorno médio, o retorno anual do Ibovespa, para a gente poder comparar aí com essas taxas de juros. Então peguei aqui 25 anos para facilitar o cálculo. Então ali em 1998, quando estava com a pontuação de 6.874, final do ano de 1998, até o último ano fechado, que foi 2022, com 109 mil, quase 110 mil pontos. Ok, então em 25 anos tivemos no índice uma respeitável, relevante valorização de 1.498, né, quer dizer, em números redondos, 1.500%. Ok, é um número bastante impressionante. Porém, se a gente pegar essa valorização e nós anualizarmos, transformarmos isso aqui numa taxa anual, nós teremos uma taxa anual de 11,72% ao ano. Então, uma taxa média dos últimos 25 anos. Essa taxa 11,72%, ela acaba sendo consistente com outros retornos de bolsa que a gente vê por aí. Então, nos Estados Unidos é comum a gente ver no S&P 500, dependendo do prazo, prazos mais longos, a gente vê retornos anuais na faixa de 10%. E lembrando que se a gente descartar, colocar de lado a valorização das ações e considerar só retorno de dividendos, o famoso dividend yield, que é a métrica padrão de dividendos, no mundo todo o padrão ouro é 6%. Então, em qualquer lugar, uma empresa que tem um dividend yield de 6% faz brilhar os olhos dos investidores. Ele vai investigar aquela empresa. Se for uma empresa boa, não bagunçada, não zoada e que paga 6% de dividendos, é compra. E esse é o ponto que eu quero chegar. Nós estamos, então, falando de um retorno relevante, tá? Que seja 12%, para a gente arredondar esse número, comparado com uma taxa Selic terminal de 9%. E aí que vem a minha pergunta. O risco compensa? Será que é de fato o momento de mergulhar de cabeça na renda variável? Será que é sensato, neste momento, e considerando esta taxa terminal,
pensar em ir mais pesadamente para a Bolsa? Eu tenho dúvidas quanto a isso, mas eu tenho outras dúvidas ainda. Uma das dúvidas que eu tenho é sobre a própria taxa terminal. Então, minha opinião, se você quiser dizer que isso é achismo da minha parte, tudo bem, eu não vou ficar bravo com isso, mas eu continuo enxergando uma taxa de 9% terminal como uma taxa alta demais. Não me parece que a taxa seja essa, porque essa taxa encarece demais o custo de capital das empresas. Eu vejo uma taxa de 9%, não me parece que ela vai soltar a economia. Ela é uma taxa ainda muito alta. Eu tenho a impressão de que a economia vai continuar sufocada por uma taxa de 9%. Então, a primeira possibilidade é que a taxa terminal esteja simplesmente errada. O que não me surpreenderia em nada, porque eu que venho aí há muito tempo acompanhando, por exemplo, relatório Focus e curva de juros, raramente essas coisas acertam. Quer fazer um teste? Vai lá no site do Banco Central, onde você tem o histórico de todos os relatórios Focus de anos para trás, pega um aleatoriamente que dizia quanto que ia ser a taxa Selic nos próximos 3 anos e depois vai ver dos próximos 3 anos para ver se acertaram alguma coisa. Então, primeiro ponto, essa taxa terminal provavelmente está errada, pelo menos eu enxergo assim. Aí a outra dúvida é, assumindo que essa taxa esteja correta, será que compensa ir para a renda variável? Alguma coisa para a renda variável, sim. E olha que neste momento eu meio que estou dando um tiro no meu próprio pé, porque eu desenvolvo, eu sugiro carteiras de ações de renda variável para viver. E eu estou aqui falando, questionando, duvidando se é o caso de ir com mais peso para a Bolsa. Alguma coisa aí para a Bolsa, com certeza, tá? Não é também uma coisa muito sensata a gente ficar 100% concentrado na renda fixa, mas o ânimo todo que o pessoal parece estar demonstrando aí, esperando que a Bolsa vai explodir, que agora tudo vai ser as mil maravilhas, ainda mais considerando outros fatores aí globais, desaceleração de economia, China, que era o motor das commodities, aí, a economia basicamente capotando, será? Então eu estou trazendo aqui um cenário para a gente refletir. E é esse o cenário que eu quero a sua opinião. Quer dizer, como é que fica esse negócio? Essa taxa está correta? Faz sentido uma taxa terminal de 9%? E se ela estiver correta, faz sentido ir para a renda variável? E aí, eu sei que, inevitavelmente, alguém vai acabar falando assim, mas você está comparando com o índice, está comparando com o Ibovespa. Ao qual eu devolvo esse comentário, com aquele clássico, bom, nós temos aí inúmeros estudos mostrando que a maioria dos investidores, inclusive profissionais e institucionais, não consegue superar o índice no longo prazo. Aí aparece algum espertinho com aquele velho, não, mas o importante é comprar boas empresas. Quando uma pessoa fala isso, eu sempre me questiono se essa pessoa tem a real noção, a real ideia do quão difícil é conseguir superar o índice. Não é impossível, mas é bastante difícil. Mas de qualquer forma, eu tendo a acreditar que um movimento mais intenso de aportes em bolsa de valores, em renda variável, só faria sentido, considerando o retorno médio do Ibovespa e considerando a tal taxa de juros terminal, se a gente considerar algum tipo de gestão ativa, tentando buscar aquilo que no jargão das finanças a gente chama de um alfa, um ganho acima daquilo que o mercado retorna naturalmente. E o que o mercado retorna naturalmente? 12%. Que é o retorno arredondado médio anual dos últimos 25 anos do índice Bovespa. Então, na minha visão de cético meio perdido aqui nesse momento, sem uma gestão ativa que retorne acima disso que o índice Bovespa tem retornado nos últimos anos, o prêmio de risco, ou seja, aquele tanto acima que a gente obtém de investimentos de baixo risco, no caso assim uma renda fixa de títulos públicos, que estaria ali então nos 9% da taxa terminal, não compensa muito. Quer dizer, 12% para 9% não me parece uma coisa assim muito vantajosa quando você considera os solavancos da renda variável no longo prazo e a segurança que você tem na renda fixa.
principalmente considerando o seguinte: quando eu mostrei aqui o gráfico do índice Bovespa, você deve ter reparado que ele vem numa tendência de alta de longuíssimo prazo. Tá? Nós estamos vendo barras anuais aqui, né? Quem garante que essa tendência de extremo longo prazo continua aí nos próximos anos? Então, enfim, aqui sou eu, um investidor cético em crise, em dúvidas existenciais sobre o que fazer, e eu preciso da sua ajuda. O que você acha dessa situação? Essa taxa terminal está correta? Se ela está correta, por quê? Ou por que não está correta? E considerando as circunstâncias, você concorda com a ideia de que é hora de entrar de cabeça no mundo da renda variável, da bolsa de valores? Então, como eu disse, essa é uma pergunta legítima, não é pergunta de pegadinha, não é uma pergunta que eu sei a resposta e que eu estou, de alguma forma, querendo te testar. Eu realmente não sei. E eu gostaria muito de saber a sua opinião. Então, por favor, coloca aí nos comentários, quem sabe eu consigo ter algum insight aqui, quem sabe todos nós juntos a gente consegue enxergar alguma coisa que a gente não está vendo. Mas realmente a situação para mim parece um tanto confusa, pelo menos com base nos dados que a gente tem visto por aí no presente momento. Bom, é isso aí, né? Esse foi um vídeo então daqueles para fazer jus ao nome investidor cético. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, né? Eu vou assumir que você já fez aí o seu comentário, tá? Agora não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Acione o sino das notificações e a gente se vê num próximo vídeo.